Olá, eu sou Renata Castro, advogada de imigração, e é mais um domingo aqui na Record Américas que eu e você temos um encontro no Conexão Imigração USA. É uma oportunidade que eu, que sou advogada de imigração, imigrante brasileira com muito orgulho, posso apresentar para você que nos assiste na Record Américas informações oriundas, não só da pauta que eu trago, mas também dos meus convidados que têm histórias de vida interessantíssimas, intrigantes, para compartilhar com a gente. Por que é tão importante falar da história de pessoas aqui nos Estados Unidos? Porque o movimento imigratório, que é o sonho de tantas pessoas, ele, sem sombra de dúvidas, ele começa com um sonho, um desejo de empreender, de mudar de vida, de ter os filhos estudando numa nova realidade. E, para quem está no Brasil com uma situação profissional mais estabelecida, deve ser um tanto amedrontador tomar esse caminho e tomar essa decisão junto com uma família, mas que o meu convidado de hoje vai falar da jornada dele e do quanto vale a pena. É meu amigo, tenho grande admiração profissional por ele, sem sombra de dúvidas, um imigrante com habilidades extraordinárias. É meu prazer trazer para bater um papo com a gente aqui no Conexão Imigração USA, o meu amigo Lombardi Júnior. Lombardi! Doutora Renata, querida amiga, a quem eu tenho um apreço gigantesco. É recíproco, viu, doutora? Tudo que você disse, é um prazer imenso hoje poder participar com você nesta tarde aqui na Record. Muito obrigado pelo convite, muito lisonjeado. Lombardi, não posso perder a oportunidade. Como você sabe, como boa carioca, tudo vira piada. Claro. E em que momento se abriram as portas da esperança de vir morar nos Estados Unidos? Como foi esse início para você e para sua família? Doutora Renata, gostei da analogia às portas da esperança. Olha, doutora, foi em 2015. Na verdade, isso começou a ser fomentado antes, 2012. Eu e a Fabiana, em 2012, quando nós aqui estivemos. Doutora, você é minha amiga pessoal, não sei se já contei essa história para você, mas aquela do timeshare, sabe? Quando você vai para Disney e tudo mais, e aí te levam para comprar aquela casa que não é sua. Você caiu no Doutora, golpe. exatamente. Em suma, é golpe. Enfim, mas foi através desse, entre aspas, golpe, que a gente começou a vislumbrar uma situação de estarmos aqui com os nossos filhos. E em 2012, a partir desse momento, eu comecei a conversar com a Fabiana, eu estava com um contrato para ser encerrado lá na rádio e na televisão, no Brasil, e tinha a Copa do Mundo. Falei, olha, depois da Copa do Mundo, se tudo der certo, a gente vai para os Estados Unidos, vamos começar a preparar. Eu tenho um filho que é só meu, não é da minha esposa, mas ela criou como se fosse dela, mas teria que conversar com a mãe dele, deu tudo certo, ele veio também, o Gabriel, que hoje, inclusive, voltou para o Brasil, advogado, assim como a doutora Renata, e tudo começou assim. Em 2015 eu consegui chegar com a minha família. De uma vez, todos vieram, né, de uma vez só. E aí essa caminhada é um pouco difícil, né, doutor? Eu cheguei por Orlando, nos Estados Unidos, mas não com a intenção ou a preparação de estar atuando na minha área, até porque, doutora, a senhora fala muito bem, e eu comungo muito dessa ideia. Quando a gente chega aqui, se você está com a mente preparada para passar pelos percalços, sabendo que tudo pode acontecer e está disposto a vingar na América, mesmo que não seja na sua área de atuação. Olha, eu sou no Brasil especialista, aqui é next, vamos para a próxima. Você é um especialista, você tem que ser um especialista em ser imigrante e ter a resiliência para tal, né? Então, assim foi que eu cheguei em 2015, mas em um mês, aí eu encontrei as pessoas, né, da rádio, da comunicação, estava dirigindo lá em Orlando, doutora, para lá e para cá, nos parques, e de repente começou a surgir essa oportunidade com um mês em Fort Lauderdale, no time do Strikers, lembra do Ronaldo Fenômeno? Claro, claro. O time. Então, tudo começou ali, fazendo cobertura desses jogos, e aí estamos aqui até hoje há 10 anos, e depois de um tempo eu tive o prazer de conhecer essa amiga querida, a qual me identifico e que fala e retrata muito bem sobre o que é a vida de um imigrante aqui na América, que é você, viu, doutora? Olha, Lombardi, eu acho que a gente precisa deixar bem claro que ninguém vai arrumar uma possibilidade migratória dirigindo dos parques e o telefone vai tocar. Isso é um privilégio do Lombardi. Não, mas não foi assim, é um privilégio, não. O telefone tocou, é porque um amigo, Dom Roberto, que inclusive hoje é assessor da Portuguesa,
Ele falou, eu fiquei sabendo que você está por aqui, nos Estados Unidos, e ele estava aqui também, né? Eu falei, sim, eu estou aqui. Coincidentemente, ele conseguiu esse meu telefone com alguém que passou para ele, alguém com quem eu tinha contato, eu não me lembro agora quem foi, doutora. Mas aí ele falou da possibilidade. Daí a surgir e a se efetivar, doutora, tem uma boa história aí no inteirinho disso tudo. Não, eu tô falando isso porque, assim, a gente já fez a pegadinha do abriram-se as portas da esperança. Você falando isso, vão achar que em Orlando, em todos os Estados Unidos, tem alguém falando quem quer dinheiro e ali vai sendo distribuído. É verdade, é verdade. Mas, Não é bem, não é exatamente assim. Inclusive, eu e minha esposa sofremos bastante por adaptação no começo, mas veja só, doutora, sempre com o foco de que estávamos aqui, resolvemos, por alguns motivos, principalmente de segurança ou de ter uma vida um pouco diferente, muito por conta da questão política no Brasil. Eu já trabalhava em comunicação e dizer para minha esposa, olha, eu não sei, não gosto de ficar vaticinando assim a ponto de definir o que pode vir a ser, mas eu acho que o Brasil não está numa condição legal, a gente tem filhos para criar, vamos tentar. E nessa de vamos tentar, você sabe, né, doutora, que tudo pode acontecer. Graças a Deus, esse esteio familiar, a fé em Deus, isso tudo nos levou a uma perseverança, a uma resiliência, mas olha, dirigindo de Orlando para Miami, sem condições, às vezes, de até colocar gasolina no carro, porque o dinheiro, o meu, pelo menos, acabou rápido, viu, doutora? Que eu nunca fui um abastado assim, né? Então, veja só. E aí, aquelas dificuldades. Quando o Dom Roberto me ligou e falou da possibilidade da rádio, que estava num processo embrionário, foi aquela história, vamos começar juntos, né? E nem o que eu estava fazendo, eu conciliava. Uma luta. Teve um dia, doutora, que eu cheguei com a minha esposa, os meus filhos ficaram em casa, o mais velho, que é advogado, né, tinha um pouco mais de responsabilidade, ela foi comigo gravar dublagem no estúdio em Doral, em Miami, que a doutora deve conhecer, o Universal Sinergia. E aí eu passava na rádio, né, para fazer esse registro rápido, ou até mesmo só fazia os sábados os jogos. Quando nós voltamos, o condomínio estava fechado, porque teve um shooting, um tiroteio. Eu falei, meu Deus do céu. Os meus filhos nem viram, estavam dentro de casa, né? Mas dali para frente eu falei, pera um pouquinho, essa história aqui, Estados Unidos, segurança e tal. Falei, será que é tudo isso mesmo? E aí a gente começou a ficar preocupado. Aí um trabalha, o outro não. Um se desloca para ficar mais próximo dos filhos, apesar de adolescentes e tal. Tem tudo isso, toda aquela história que muitos imigrantes você conhece bem, né, doutor? eu acho fantástica a maneira tão transparente e humilde e realista que você e a Fabiana abordam essa trajetória de vocês aqui, porque quem vê corre, quem vê glamour não vê corre. E eu acho que o que os Estados Unidos mais ensina, pelo menos para mim, hoje eu estou com 42 anos e eu vim para os Estados Unidos com 19, eu vi uma menina. E com 19 anos, você se arrisca de uma forma que aos 42 você já tem um pouco mais de receio, né? Você já tem um posicionamento diferente. Mas eu acho que o mais interessante, a lição mais valiosa que o imigrante traz ou leva dos Estados Unidos é que não importa a situação ou o buraco que ele caia, ele tem as ferramentas para se levantar desde que ele siga no foco e siga trabalhando. Você concorda com isso, Lombardi? Absolutamente. É por isso que eu tenho empatia com a sua história, né, doutora? Quem conhece a sua história sabe o que você passou e sofreu exatamente em Massachusetts para chegar a esse patamar onde você se encontra. É por isso que você se identifica, talvez, com a minha história, da minha esposa. Nós somos de verdade. A verdade nua e crua sendo contada, relatada, para que a gente possa levar informação. Porque assim, doutora, não necessariamente aquilo que eu passe, aquilo que a senhora passe, de repente, deva ser estabelecido como um padrão para que outras pessoas, ou até mesmo que eu não passei, que alguém determine como padrão. Isso não existe. Nós estamos hoje num momento, graças a esse programa que você comanda, ao trabalho que a rádio faz, enfim, há muita gente séria em comunicação, que nós repassamos como comunidade, no sentido mais sublime da palavra comunidade, informações relevantes para que cada geração e cada pessoa que para cá venha sofra menos ou absorva melhor tudo que há de possibilidade oferecida. Quando você, doutora Renata, está num programa de televisão ou na rádio dando entrevista, você não é só a advogada que defende
todos os casos pelos quais você acaba sendo contratada. Você é um exemplo com a sua história e com tudo com aquilo que você passou, para que as pessoas obtenham essas informações e sigam em frente e que seja cada vez melhor. Assim pensam os hispanos, muitos deles, e assim nós devemos pensar. Eu acho que hoje, desde que eu cheguei há 10 anos, nós evoluímos bem nesse ponto de que estabelecemos regra para sofrimento. Isso tudo é uma grande bobagem. É uma falácia que tem que acabar. E você muito ajuda com as suas intervenções e participações desses brasileiros, desde o Brasil. Por isso que eu te admiro muito, viu, doutor? Eu agradeço muito o reconhecimento. E Lombardi, para mim é um privilégio poder conhecer você, conhecer a Fabiana, a transparência que vocês falam da história de vocês, né? Porque eu adoro, tem uma frase que o brasileiro adora usar aqui, que é: eu não preciso estar aqui. Como se estar aqui fosse algo pejorativo. Eu acho que todo mundo precisa estar aqui por um motivo, ou por crescimento, ou por desafio pessoal, por um motivo, procurando segurança. Se o Lombardi de hoje, 10 anos depois, olha, Lombardi, para quem não sabe, Lombardi já me promete uma lagosta, que essa lagosta já nasceu, já procriou, já morreu, e já voltou como casquinha e a lagosta não sai. Então, brincadeiras à parte. Lombardi, o Lombardi de hoje não é o Lombardi de 10 anos atrás. Você passou por uma metamorfose pessoal. Acho que os Estados Unidos muda a nossa essência. Ou melhora ou piora, mas algo faz. Se você pudesse dar um conselho para o Lombardi de 10 anos atrás, que tomou aquela decisão de vir para cá, qual seria esse conselho que você acha que poderia ter facilitado ainda mais a sua jornada aqui nos Estados Unidos? Doutora, eu acho que o principal ponto de uma chegada em um outro país é você estudar melhor as formas cabíveis e originais e obviamente que corretas de você se estabelecer, né? No aspecto migratório, eu sempre procurei fazer, mas confesso que faltava, na verdade, informações mais preciosas, né? Importantes para que a gente pudesse ter um caminho mais, eu não vou dizer que curto, mas talvez mais leve, né? Sobre todos os aspectos financeiro, enfim, e também da facilidade. Eu buscaria por mais informações, faria uma pesquisa um pouco maior. Agora, você falou algo importante. Uma coisa é necessária de cara. Você precisa abrir mão de alguns padrões que você tinha no Brasil, ou de repente que você almejava ter aqui, para você viver uma nova vida. Quanto a isso, eu acho que eu cheguei assim, não sei se bem preparado, mas talvez melhor preparado do que alguns amigos com quem a gente conversa, que o pessoal traz o Brasil para cá, naquela questão de, não, eu fui isso, nada disso. É o que você falou, doutora. Essa terra tem muito a nos ensinar sobre vários aspectos. Se você não tiver aberto, se dificulta ainda mais. Então, o que eu faria de diferente? Procuraria mais informações, eu procuraria saber mais sobre a doutora Renata com uma certa antecedência, entre outros pontos assim, né, parecidos com esse aqui que eu estou mencionando, e em relação a ter te conhecido e a outras grandes pessoas, e até mesmo informações, acho que isso eu faria de diferente. Eu agradeço muito você estar compartilhando isso comigo e com os meus telespectadores, né? Porque eu acho que a gente falar dessa América que não é perfeita, que não é a América dos influenciadores, que ninguém chega aqui já morando numa mansão de 50 milhões de dólares, que essa não é a realidade, mas é possível. E eu agradeço muito, Lombardi, você estar aqui presente, batendo esse papo comigo. E para você que todo domingo está aqui na Record Américas, lembre-se, o seu sonho americano pode ter os seus percalços, mas ele é possível e eu tenho certeza que com um pouco de informação e muito entretenimento, Conexão Imigração USA e eu, Renata Castro, advogada de imigração, podemos contribuir para fazer desse sonho uma realidade. Domingo que vem, eu e você temos um encontro aqui. Até lá.